E se nesse exato momento o véu do universo se rasgasse diante de você? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Se o tempo parasse e o espaço se abrisse, revelando a causa de todas as causas, o motor imóvel, o arquiteto do infinito, se você, em toda a sua pequenez e grandeza, se encontrasse finalmente frente a frente com Deus, o que você diria? Realmente, essas perguntas ecoam não apenas em corações devotos, mas nos corredores da filosofia, nas páginas da história e no mais profundo silêncio da alma humana. O convite de hoje nos aguça sobre a possibilidade de nos encontrarmos diante de Deus. E a nossa jornada começa nas areias do Antigo Oriente. Imagine Abraão, o patriarca sobre a vasta abóbora estrelada. Ele não se prostra em mudo temor. Ele dialoga, ele ousa questionar o Criador sobre o destino de Sodoma e Gomorra. Lembremos, e se houver 50 justos na cidade? Ele pergunta. E se 45? E se 30? Aqui, Abraão nos ensina que o encontro com o divino pode ser uma conversa, uma parceria, um ato de coragem e intercessão. Certamente ele diria: Senhor, a justiça pode conviver com a misericórdia? Séculos depois, nos salões de um palácio opulento, encontraremos Salomão. Oferecido a ele qualquer coisa que desejasse, ele não pede riqueza e nem poder, ele pede sabedoria. Assim pediu Salomão: dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. Salomão nos mostra que diante de Deus, o pedido mais profundo não é apenas por bens materiais, mas pela capacidade de compreender, de discernir e de governar com justiça. Ele diria: Senhor, dá-me a clareza para ver o mundo pelos teus olhos. E nos campos de Belém, o pastor Davi, com a sua harpa, não fala, mas canta. Seus salmos são os mais crudiários de um coração humano em diálogo com o infinito. Ele grita de alegria, chora de dor, questiona sua própria existência. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Davi nos revela um Deus que não teme nossas emoções, que acolhe nossa fragilidade. Ele diria: meu Deus, onde quer que tu estejas, tu estás, na minha maior glória e no meu mais profundo abismo. E então, a figura enigmática de Enoque. A Bíblia diz dele, de forma lapidar: andou Enoque com Deus e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Enoque não disse nada. Sua vida foi a sua fala, sua comunhão era tão profunda que transcendeu as palavras e a própria existência terrena. Ele nos lembra que, por vezes, o melhor diálogo é o silêncio compartilhado, a caminhada em uníssono. Essas vozes bíblicas ecoaram na mente dos grandes pensadores da humanidade. No século IV, Santo Agostinho, após uma vida de buscas e excessos, encontrou as respostas não no céu, mas dentro de si. Sua frase imortal resume a sua descoberta: inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Se Agostinho estivesse frente a frente com Deus, talvez não dissesse nada, talvez apenas se entregasse a um abraço de alívio, encontrando o fim de uma busca que durou a vida inteira. Então ele diria: finalmente em casa. Na Idade Média, Tomás de Aquino, o gigante da razão, via Deus em toda parte. Na complexidade de uma folha, na ordem dos planetas, na lógica do universo. Ele não diria uma súplica, mas talvez apresentasse a sua Suma Teológica, não como um livro, mas como a própria evidência da existência divina. Ele diria: Senhor, tua criação é a mais bela dos teus argumentos,
e eu a contemplei. Chegamos a um tempo da dúvida e das novas perguntas. O matemático e filósofo Blaise Pascal sentiu um vazio que a ciência não podia preencher. Ele o chamou de abismo infinito e que só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, ou seja, por Deus. Diante do Criador, Pascal talvez sussurrasse com a honestidade de um homem que arriscou um pulo. Eu acreditei. O meu coração sentiu que a razão não pôde provar. E o que dizer de Kierkegaard? Para ele, a fé não era uma certeza, mas um salto. Um salto sobre o abismo da dúvida para os braços do paradoxo. Ele não teria um discurso pronto. Ele olharia nos olhos de Deus e, num ato de pura paixão e subjetividade, simplesmente saltaria. Ou seja, apenas a ação e não apenas palavras. Mas nem todos olhariam com reverência. Friedrich Nietzsche, o filósofo com o martelo, anunciaria sua tese com a força de um trovão. Deus está morto e nós o matamos. Ele não faria uma pergunta, mas uma acusação. Ele diria: criamos-te para nos dar conforto e agora, ao crescermos, matamos-te. O que faremos com este vazio? A igreja, por sua vez, continuou o seu diálogo. O Papa Leão XIII, no final do século XIV, não via Deus apenas no céu, mas na terra, nas fábricas, nas lutas dos trabalhadores. Em sua encíclica Rerum Novarum, ele daria voz a Deus, preocupado com a dignidade humana. Já no século XX, João Paulo II, um peregrino, via o rosto de Cristo em cada ser humano. Sua mensagem era de misericórdia e amor. Diante de Deus, ele seria um intercessor. Ele diria: Pai, olha para a tua humanidade. Vê suas dores, seus medos, suas esperanças. Tem piedade de nós. E no Brasil, terra de contrastes e fé profunda, como soaria essa conversa? E que tal o cético e irônico Machado de Assis? Com seu sorriso discreto, ele talvez coçasse a cabeça em um sussurro que só ele e Deus ouviria, diria: seria o vento ou apenas o espelho das minhas próprias infindáveis dúvidas? Ele nos lembra que a fé é e sempre será uma escolha pessoal permeada pela ironia e pela busca. Diante de tantas vozes, da negação à súplica, da razão ao salto no escuro, há uma figura que centraliza tudo isso. Alguém que não apenas falou com Deus, mas foi a face de Deus entre nós. É claro que aqui estou falando dele, Jesus Cristo. E o que ele disse na cruz, no ápice do sofrimento humano, ele expressou a dúvida mais profunda que já houve. Meu Deus, por que me abandonastes? E no mesmo fôlego ele pronunciou a frase mais sublime de toda a história: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Nele a pergunta e a resposta coexistem. Ele é Abraão a interceder, Davi a clamar, Salomão a buscar sabedoria e Enoque a andar em comunhão. Ele é a razão de Aquino e o salto de Kierkegaard e a misericórdia de João Paulo II. Mas e você? O que você diria? A pergunta não é sobre o que diríamos naquele instante hipotético, mas sobre o que nossas vidas estão dizendo a Deus a cada instante. A grande conversa não acontece em um futuro distante, no fim dos tempos. Ela acontece agora. Ela acontece no ato de perdoar, de buscar justiça, no silêncio da contemplação, no grito da dor, no abraço de um amigo, na honestidade da dúvida. O encontro face a face pode não ser um evento cósmico, mas o reconhecimento da presença divina no rosto do outro, na beleza de um pôr do sol, na quietude da nossa alma. A grande conversa já começou. A única questão aqui é: estamos realmente ouvindo e respondendo? Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.